sejam muito bem-vindos, estudantes do 7º ano. Eu sou a professora Shirley Botelho, do componente de História. Venha comigo o tema da nossa aula. Aula de número 7 tem como objeto de conhecimento saberes dos povos africanos e pré-colombianos expressos na cultura material e imaterial e tem como detalhamento os grupos étnicos brasileiros, diversidade cultural. Vamos então para a nossa aula. Muito bem, nesta aula nós vamos conhecer, nos aprofundar sobre a matriz étnica que forma a população brasileira. A gente tem aqui nessa imagem ao lado a imagem de várias pessoas que representam as diferentes etnias que formaram, que ajudaram a formar essa população. E o Brasil, ele é um país conhecido por sua diversidade étnica e cultural, que é resultado de uma história complexa de colonização, miscigenação e imigração. Diversos grupos étnicos contribuíram para a formação da sociedade brasileira, cada um deles trazendo sua própria cultura, tradições e influências, dentre os quais os indígenas, portugueses e os africanos representam a nossa matriz étnica. São os grupos que compõem, primeiramente, a população brasileira. Então, nesta aula, nós vamos nos aprofundar sobre a contribuição de cada um desses grupos étnicos para a formação da população brasileira. Dentre eles, o primeiro grupo que vai nos ajudar a compreender vão ser os indígenas, mas antes vamos aqui para o conceito de etnia. Etnia refere-se a um grupo social que compartilha características culturais específicas. Então é um grupo que compartilha ali o mesmo idioma, a religião, costumes, tradições, a ancestralidade e, em alguns casos, características físicas comuns. A identidade étnica vai além de diferenças biológicas e inclui elementos culturais que definem a coesão e a identificação de um grupo. Então é importante a gente ter em mente esse conceito, porque quando eu falar de determinada etnia, nós estamos falando de um grupo que abrange aí uma mesma cultura, o mesmo conjunto de crenças, o mesmo conjunto de práticas, então não está atrelado somente à questão biológica, isso é muito importante. Então, como nós mencionamos, o primeiro grupo que vai compor a matriz étnica do Brasil serão os povos indígenas. Acompanhe aqui comigo. Os povos indígenas são os habitantes originais do Brasil, com uma rica diversidade cultural e linguística. São distribuídos por todo o território, com diferentes etnias e modos de vida. Então, os descendentes dos povos originários, aqueles que habitavam o território que viria a ser o Brasil, antes da chegada dos portugueses, dos europeus, eles compõem esse primeiro grupo da nossa matriz étnica. Então, os primeiros habitantes do Brasil, eles teriam chegado há cerca de 12 mil anos pelo Estreito de Bering, oriundos da Ásia. Existem algumas teorias a respeito da chegada dos povos ameríndios aqui ao território americano, e dentre elas o Estreito de Bering é uma das mais aceitas, certo? Eles teriam vindo da Ásia, pelo Estreito de Bering, chegado ali na América do Norte, e a partir dali teriam se disseminado, dividido por todo o território americano. Então, quando nós falamos desse grupo étnico que está compondo aqui a população brasileira, a gente precisa falar também desse primeiro contato que os indígenas tiveram com os europeus.
Então nós temos aqui esse cenário maravilhoso, está mostrando para gente esse primeiro encontro entre os povos indígenas e os europeus, os portugueses que chegaram aqui em 1500. Então, ao desembarcarem em 1500, os portugueses encontraram uma população indígena que contava com milhões de indivíduos distribuídos entre mais de 1000 grupos étnicos, que falavam aproximadamente 1.300 línguas, sendo muitas delas filiadas ao grupo Tupi, que é um agrupamento linguístico falado, que na época era falado por milhares de tribos, milhares de povos indígenas. Então isso denota aqui a complexidade e a diversidade desses povos, o que também vai nos fazer entender a dimensão da influência dos povos originários para a cultura brasileira atualmente. Então, vamos observar a contribuição indígena para a formação cultural do povo brasileiro. Nós temos aqui a culinária e a alimentação, que estão bastante presentes, principalmente aqui na nossa cultura do norte. A gente vai ter a mandioca, o milho, a batata doce, peixes, frutas tropicais, que têm origem nas práticas alimentares indígenas. E tenho certeza que também está inserida aqui no prato de vocês, na mesa de vocês, né? Nós aqui do norte consumimos muito a culinária oriunda dos povos indígenas. Então, a técnica da mandioca, isso aqui é muito importante, por exemplo, é uma contribuição significativa. Por que isso é importante aqui? Porque a domesticação da mandioca ela foi um processo, segundo alguns biólogos, teria acontecido a partir de 9.000 anos atrás. Por que a mandioca precisou ser domesticada? Porque ela continha ali alguns elementos que faziam com que o produto fosse impróprio para o consumo humano, né? Alguns diziam que é um tipo de veneno que possuía ali que fazia mal ao ser humano. Então, ao longo de milhares de anos, essa sabedoria ancestral dos povos indígenas vai fazer com que a mandioca se tornasse um produto para o consumo humano, por meio da domesticação das raízes, do cruzamento de diferentes tipos de mandioca, e agora nós temos esse produto que pode ser consumido pelo ser humano. Isso é um dos elementos bastante significativos da cultura indígena, desse legado cultural que nos deixou. Além disso, nós temos também o conhecimento sobre plantas medicinais e práticas de curas tradicionais desenvolvidos pelos indígenas, que foram incorporados à medicina brasileira. Então, assim, se você tem um machucado, a vovó, a mamãe colocou ali a copaíba, colocou a andiroba naquele seu machucado. Então, tenha ciência que são elementos da cultura indígena, né? São conhecimentos dessa ancestralidade, da sabedoria indígena que nos deixou como legado essas práticas medicinais, ervas, chás, cascas de madeira. Então são todos produtos aí que nós utilizamos, que foram inseridos na medicina brasileira, oriundos da influência da cultura indígena. Voltando aqui, nós temos também ainda sobre a cultura indígena, há crenças no folclore, temos o Saci Pererê, as nossas lendas, a Curupira, a Iara, a lenda do Guaraná, que são muito fortes aqui no norte, o artesanato indígena também, que é bastante difundido, principalmente na nossa região, é muito valorizado no exterior, artesanato feito de madeiras, de sementes, que adornavam os povos ancestrais e continuam também embelezando a cultura brasileira. Então, nós temos o primeiro grupo étnico que compõe a nossa matriz étnica e o pontapé inicial para esse processo de miscigenação, ou seja, de mistura étnica, vai acontecer com a introdução dos portugueses no território brasileiro. Vamos ver. Então, o marco inicial dessa miscigenação do povo brasileiro vai ocorrer com a chegada dos portugueses à região brasileira em abril de 1500. Então, há 524 anos, nós vamos dar início a esse processo de miscigenação.
Então, os primeiros europeus a chegarem ao território que viria a ser o Brasil foram os portugueses. Estes empreenderam viagens marítimas com diversos propósitos, incluindo a busca por metais preciosos, terras e a expansão do cristianismo. Mas, professora, por que os portugueses vieram ao Brasil? Por que eles chegaram aqui ao Brasil em 1500? É importante a gente relembrar que, a partir desse momento, a partir do século XV, o Brasil vai estar inserido num contexto que vai ser conhecido como as grandes navegações, quando os europeus vão se lançar ao mar, se lançar ao oceano, que era uma empreitada ainda desconhecida por eles. Mas o que vai fazer os europeus a se lançarem ao mar, a se lançarem a essa aventura? Então, ali no século XV, eles vão precisar de encontrar novas rotas para chegar até o Oriente, porque o comércio com as Índias era um comércio bastante lucrativo, onde eles iam buscar ali no Oriente especiarias, tecidos, perfumes, que eram produtos de grande lucratividade na Europa. E por onde eles atravessavam ali pelo Mediterrâneo, acabou se tornando uma viagem muito dispendiosa, por conta dos mercadores genoveses que acabavam cobrando taxas muito altas, a questão da animosidade com os povos islamizados e os cristãos. Então, tudo isso vai fazer com que seja interessante para os europeus encontrarem rotas alternativas para chegarem até as Índias. E é aí que começa a história da América ser inserida nesse cenário. Por quê? Na medida em que eles vão buscando essas rotas, os portugueses são os primeiros a se lançar ao oceano, eles são pioneiros nesse processo das grandes navegações, porque eles têm uma tradição marítima, já tinham uma monarquia centralizada, forte, que tinha aliança com a burguesia, que vai financiar boa parte dessas viagens. Então, eles, a partir do século XV, vão dominando toda a costa africana, até que em 1500, a expedição comandada por Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil, e a gente tem, então, esse primeiro contato, certo? Então, a partir de 1530, por ali, vai haver o processo de colonização. É aquele processo em que os países europeus, as nações europeias, vão impor sua cultura, vão impor sua autoridade nos territórios recém-descobertos por eles. Aqui na América, havia acontecido também na África. Então, esse processo é o pontapé inicial para aquela miscigenação que a gente vem falando. Então, qual é a contribuição que os portugueses deixaram para a formação cultural do povo brasileiro? Nós vamos ter aqui uma das principais, que é em relação ao idioma oficial, a língua portuguesa. É importante a gente destacar que um dos mecanismos de dominação colonial é a imposição do idioma, certo? Então, não era interessante para os portugueses terem que chegar aqui e aprender os diversos idiomas, as diversas línguas oriundas do tupi ou de demais troncos linguísticos. Então, é mais fácil para essa dominação fazer com que os povos originários aprendam o idioma. Então, boa parte desse idioma dos povos originários vai acabar se perdendo por conta da imposição do idioma oficial, que é a língua portuguesa. Outra influência bastante importante é em relação à religião. Os portugueses vão introduzir o catolicismo. Lembrando que aquele período ali no século XVI, quando a gente tem início à colonização, estava ocorrendo na Europa as reformas religiosas. A Igreja Católica estava perdendo território e isso vai fazer com que ela se aliancie a essas monarquias para expandir o catolicismo, né? Para não perder terreno para as religiões que surgiram a partir das reformas protestantes. Então, juntamente com esses colonizadores, com os exploradores europeus, vão vir junto nessas viagens as missões jesuíticas, outras missões que vão
cuidar, vão ficar responsáveis por esse processo que eles vão chamar de civilização, certo? Como nós já mencionamos, a questão do etnocentrismo faz com que o europeu visse a sua cultura, a sua religião como a melhor, como a mais avançada, como a mais tecnológica, e vai acabar negligenciando e tratando como inferior a cultura desses povos ameríndios. Então, era interessante para a Igreja Católica, era interessante para a coroa portuguesa fazer com que esses povos eles acabassem sendo cristianizados, sendo civilizados, com muita aspas aí, tá, gente? Muito cuidado, porque esse era um termo que eles utilizavam, não é o que a gente concorda. O fato dos povos originários não corresponderem à mesma cultura, à mesma religião, aos mesmos costumes do europeu, não os torna incivilizados, apenas diferentes, certo? Então, a herança portuguesa abrange as instituições administrativas, o estilo arquitetônico dos povoados, vilas e cidades, além das práticas na agricultura. Então, se você for visitar cidades mais antigas, é possível você ver a influência da arquitetura portuguesa nessas cidades. Então, nós temos aqui outro grupo que faz parte desse tripé da matriz étnica do Brasil, que são os africanos. A chegada dos africanos ao Brasil está intimamente ligada ao sistema de escravidão, que foi uma prática brutal imposta pelos colonizadores europeus. Então, os africanos eles vão ser introduzidos no Brasil na medida em que o sistema escravocrata ele vai se expandindo, vai se dinamizando. Então, o que vai acontecer? Os portugueses, a partir do momento que eles começam a ter contato com nações, com as civilizações africanas, eles vão utilizar do mecanismo da escravidão que já era utilizado na África. No entanto, a escravidão praticada no continente africano tem características distintas da escravidão introduzida pelos portugueses, pelos europeus, a partir do século XV, certo? Então, na África, havia uma escravidão doméstica, os escravizados, eles eram oriundos de guerras, então aquele grupo que perdeu, aquele reino que perdeu a batalha, ele acaba sendo escravizado. No entanto, muitas vezes ele é inserido na sociedade. Seus descendentes não são considerados escravos. Em determinado período, ele ganha liberdade. Então, não é aquele sistema econômico que vai se basear na escravidão, como ocorreu com a escravidão moderna. Então, a partir desse período, do século XVI, vários africanos serão sequestrados lá da África, vão atravessar o Atlântico nos chamados navios tumbeiros, ou navios negreiros. Então, esses navios negreiros, eles eram chamados de tumbeiros porque ele acabava sendo o túmulo de muitos africanos que, devido aos maus tratos da viagem, morriam durante esse processo. Então, vamos observar aqui a nossa cartela. A população africana trazida ao Brasil era extremamente diversa em termos étnicos. Então, a África era um continente que possuía uma diversidade étnica, cultural e linguística. E na medida em que os portugueses trazem esses grupos para o Brasil, eles acabam dividindo esses grupos, misturando, fazendo uma mistura étnica que era para que eles acabassem tendo dificuldade na comunicação, evitando possíveis movimentos de resistência. Então, povos de diferentes regiões da África contribuíram para essa diversidade, o que se reflete nas distintas tradições culturais presentes no Brasil. Como que funcionou essa questão da escravização, esse processo de escravidão que vai amparar a economia brasileira, né? No Brasil colonial, o trabalho braçal, o trabalho que vai gerar bastante riqueza econômica para o Brasil, vai ser fincado, vai ser baseado na mão de obra africana. Lembrando que no início do processo colonizatório,
os portugueses tentaram ali fazer a imposição da escravização da mão de obra indígena. No entanto, encontrou resistência, né, por meio dos próprios indígenas, resistência por meio da Igreja Católica, que vai enxergar o indígena. Eles chamavam de aqueles povos que precisavam ser cristianizados, que tinham uma alma, enquanto que o africano não. A Igreja Católica, ela vai incentivar, vai autorizar a escravização dos africanos, que eles vão dizer que não tinham alma, portanto, poderiam ser escravizados, né? Então, o africano escravizado, ele não era tratado como uma pessoa, ele era tratado como um bem valioso ao senhor de escravo, né? E eles vieram para trabalhar nas plantações de açúcar, depois nas plantações de café, e acabaram desenvolvendo várias práticas econômicas aqui no Brasil. Então, resistência e preservação cultural. Mesmo sob condições extremamente adversas, os africanos escravizados conseguiram preservar muitos aspectos de suas culturas de origem. Práticas religiosas, línguas e tradições foram transmitidas de geração em geração, muitas vezes de forma camuflada para resistir à pressão. Então, você aí que já estudou a história da África, você sabe que tinham diversas religiões, tinham várias práticas, adoravam a deuses distintos. Então, mesmo com a imposição cultural, com a imposição do catolicismo, essas pessoas elas vão conseguir manter sua cultura de origem, e essas práticas vão acabar sendo vistas no nosso cotidiano. Então, nós temos aqui a influência dos africanos para a formação cultural do povo brasileiro. Nós vamos ver essa influência no vocabulário. Você aí que fala moleque, quiabo, fubá, caçula, angu, cachaça, dengoso, quitute, berimbau e maracatu, saiba que você está falando palavras com influência nas línguas, nos vários dialetos africanos. Ah, professora, e o indígena? Tem também. Você fala aí para o mosquitinho, você fala carapanã, você fala igarapé, você fala mingau. Então, nós temos também influência das línguas indígenas no nosso idioma. Então, percebam que, apesar da imposição do idioma através do processo colonizatório, vários dialetos, várias palavras persistiram. Nós temos aqui, então, influência ainda viva no nosso vocabulário, não só dos portugueses, que representa aqui o nosso idioma oficial com a língua portuguesa, mas alguns dialetos, algumas expressões oriundos aqui também dos povos indígenas e dos africanos. Então, voltando aqui para a nossa cartela, além disso, nós vamos ter o samba, o afoxé, maracatu, a congada, o iundu e a capoeira são exemplos da influência africana na música brasileira, que permanecem até os dias atuais. Então, a gente aí tem essas práticas no carnaval, né, onde a gente consegue observar mais a respeito desses vários instrumentos, desses vários ritmos musicais. Então, instrumentos como o tambor, atabaque, cuíca, alguns tipos de flauta, marimba e o berimbau também são heranças africanas que constituem parte da cultura brasileira. Então, no que diz respeito à religião, os africanos tentaram preservar suas tradições conforme a região de onde vieram da África. No entanto, a pressão para adotar o catolicismo levou muitos africanos a mesclarem as práticas religiosas africanas com o cristianismo europeu, formando o que nós vamos chamar de sincretismo religioso. Mas o que é o sincretismo religioso? É esse ato de mesclar elementos de determinada religião ou cultura com o outro, que vão dar origem a uma nova. Então, com o intuito de resistir à pressão
para a conversão ao catolicismo, muitos africanos escravizados vão utilizar desse mecanismo para continuar cultuando, professando a sua fé e cultuando as suas divindades. Mas, professora, como é que isso foi feito? Bom, eles vão adotar alguns santos católicos e vão pegar a partir de suas características e utilizá-los, vão converter com as características de alguns orixás, por exemplo. São Jorge, que é um santo católico, dentro desse sincretismo religioso, ele vai ser visto como Ogum. Então, assim, quando chegava lá um padre ou o senhor do escravizado, você está praticando que religião? Ah, eu estou adorando aqui um santo católico. Na realidade, aquele santo estava representando um orixá, uma divindade africana. Então, algumas expressões desse sincretismo incluem o candomblé, a umbanda, a quimbanda e o catimbó. Então, nós fechamos aqui a composição da matriz étnica do Brasil. Isso é muito importante, não esqueça. Então, a matriz étnica vai ser composta pelos povos indígenas, portugueses e africanos. Mas, professora, no começo da aula foi dito que o Brasil é rico em diversidade étnica, diversidade cultural. O Brasil é conhecido como um país plural. Muito bem. Por quê? Além dessa matriz étnica que nós formamos e estabelecemos agora, o Brasil também vai receber influência de outros povos a partir do século XIX. Acompanhe aqui comigo. Imigrantes europeus no Brasil no século XIX e XX. A imigração europeia para o Brasil nos séculos XIX e XX teve um impacto significativo na composição demográfica, econômica e cultural do país. Então, um país que já era diverso, que já era plural, agora vai se tornar ainda mais. Por quê? Os imigrantes europeus no século XIX eram predominantemente originários de países como Alemanha, Itália, Espanha e Portugal, que vão introduzir aqui também elementos da sua cultura, da sua culinária, dos seus idiomas. Agora, por que vai acontecer essa imigração europeia no século XIX? Importante a gente lembrar que no Brasil, no final do século XIX, lá em 1888, houve a abolição da escravatura. Então, agora, os trabalhadores escravizados que não recebiam salário, que estavam nas plantações, que estavam nas cidades, eles vão ser substituídos. Havia, naquele período, uma ideologia pelo embranquecimento da nação. Segundo intelectuais da época, o Brasil era atrasado por conta dessa miscigenação. E o que faria com que o Brasil se tornasse um país próspero e civilizado seria a introdução da branquitude, seria o embranquecimento racial no Brasil. Então, o Estado brasileiro ele vai incentivar a imigração europeia com esse intuito, certo? Então, no início do século XX, vai ocorrer, portanto, uma segunda onda de imigração europeia, especialmente durante as duas guerras mundiais. Então, os europeus fugindo das guerras, fugindo das desigualdades sociais, eles vão buscar no Brasil, assim como em outros países, refúgio. E o governo brasileiro vai incentivar essa viagem, vai financiar essa viagem, inclusive. Então, além dos grupos já estabelecidos, novos fluxos de imigrantes chegaram de várias partes da Europa, como a Polônia, Ucrânia e a Rússia também. Então, a imigração não europeia para o Brasil também vai ocorrer e também desempenhou um papel fundamental na formação da sociedade brasileira, trazendo uma diversidade de culturas, tradições e contribuições para diferentes setores. Então, nós vimos ali a imigração europeia, no entanto, povos de outros países também vão chegar ao Brasil e ajudar a compor essa diversidade étnica. Os japoneses, eles foram direcionados para trabalhar na agricultura, especialmente nas plantações de café, ali no início do século XX. Vão introduzir aqui sua culinária, vão introduzir esportes, o jiu-jitsu, então vão trazer essa contribuição para
a formação da população brasileira. Temos também ali no final do século XIX a imigração árabe no Brasil. Então vai ficar entre o século XIX e início do século XX, quando muitos imigrantes árabes se envolveram em atividades comerciais, estabelecendo lojas e pequenos negócios. Os árabes que tinham uma prática comercial muito antiga, eles vão chegar no Brasil e introduzir essas práticas na economia brasileira, né? A questão do pagamento em parcelas, novas formas de receber aquele pagamento, de trocas comerciais, vão ser introduzidas pelos árabes. Inclusive, a principal rua econômica, centro econômico do Brasil, que é 25 de março, lá em São Paulo, vai ser estabelecida pelos árabes. Então, vejam a importância, né? Muito bem, fechamos assim essa aula sobre a composição, sobre a formação étnica da população brasileira.